em nosso Think Club, a palavra-chave será adolescente. Com essa palavra, discutiremos as dificuldades dos adolescentes, como os adolescentes enfrentam essas dificuldades, a entrada na puberdade e a diferença da adolescência do passado para a da atualidade. Agora vamos falar com o nosso repórter Jânio. No 21, nós vamos falar com a dona Geralda, que tem 79 anos. Ela vai nos dizer a diferença da adolescência do passado para a de hoje em dia. Dona Geralda, qual a principal diferença da adolescência do passado para a de hoje em dia? Muito grande, porque hoje em dia o povo mudou tudo, sabe? O respeito, os filhos não têm respeito nem com os pais, nem com os avós. É difícil achar uma família que tem, mas não tem. Não tem uma diferença muito grande? Como eles se vestiam naquela época? Vestia pano de algodão, tecido no tiara, roupa de algodão, tecido no tiara, e os homens eram manga na mão, botoado até cá em riba, e a calça era tudo comprida de algodão. Amarrar atrás. Hoje tem isso? Não tem não. Eles eram mais ou menos rebeldes que hoje em dia? Menos rebelde. Por quê? Porque eles tinham educação. Educação de moral, eles tinham moral. Educação moral, né? Eles ajudavam seus pais no trabalho? Ajudavam e era muito. Deus pequenininho, eles já ajudavam. Ia para a roça, punha enxadinha nas costas e ia para a roça com os pais. E assim ajudavam a mãe e os pais na roça também. As filhas, o que elas faziam junto com a mãe? Lavava a roupa, arrumava a casa, costurava, isso tudo elas faziam. E quando o vizinho precisava, elas iam lá ajudar. E era dado, não cobrava não. Se cobrasse, apanhava. Mesmo que a outra dava, tinha que saber que ela deu mesmo. Muito obrigado, dona Geralda. Eu entrevistei a dona Altair Alves Leite e agora vou contar para vocês o seu depoimento. Eu fiz a ela as seguintes perguntas. Primeira, qual a principal diferença da adolescência do passado para a de hoje em dia? Ela nos disse que a principal diferença é que antigamente os adolescentes tinham limites, pois seus pais lhe davam uma boa educação e quando eles diziam que não, era não. Segunda, eu também perguntei sobre as drogas. Ela disse que os jovens procuram as drogas porque falta diálogo e amor por parte de seus pais. Terceira, e como eram os jovens no trabalho? Ela falou que os jovens, os meninos principalmente, iam para as lavouras, iam para as ruas vender verduras, sorvete, entre outras coisas. As meninas ajudavam em casa, lavando roupas, louças, bordando, limpando casa e fazendo comida. E quais as dificuldades que enfrenta uma pessoa que trabalha com jovens? A nossa entrevistada vai nos responder. Qual a principal dificuldade que você encontra ao dar aula para os adolescentes? Bom, o principal problema, dificuldade que a gente encontra é exatamente de relacionar-se bem com os alunos e também da vontade que os alunos têm de receber aqueles ensinamentos que você está tentando passar para eles e a questão do interesse de quem está ensinando e o interesse de quem está aprendendo. Esse é um dos problemas graves que os professores e as professoras enfrentam para poder dar uma boa aula, porque se a assistência não tiver, no caso os alunos, a assistência no que a gente está falando são os alunos. Se os alunos não estão interessados na aula, e também ao mesmo tempo, se a professora não está interessada em dar aula, então a aula não vai ser boa, porque a professora vai ter dificuldade eles falam de domínio de classe, e os alunos vão ficar no prejuízo, que não vai ter uma boa aprendizagem. Esse eu acho que é o problema maior que eu enfrento, é a falta, enfrentava porque eu não estou atuando agora, né? Nesse ano você sabe que eu não estou atuando na sala de aula. Então esse problema é um grave problema a ser superado, o do interesse, tanto da parte dos alunos quanto da parte do professorado. Os adolescentes para os quais você dá aula, a maioria são estudiosos ou rebeldes. E por quê? Bom, a questão de ser rebelde é um caso interessante, porque eu prefiro dar aula para os adolescentes, sempre preferi, nunca quis ser professora de primeira a quarta,
e sempre lecionei de 5ª, 8ª e 2º grau, e sempre peguei aulas de 7ª, 8ª e 2º grau, justamente para trabalhar com adolescentes, porque eu gosto de trabalhar com os adolescentes exatamente por causa da rebeldia deles. Mas tem uma grande diferença entre rebeldia e falta de educação. Uma pessoa, o que é uma pessoa rebelde? Uma pessoa rebelde é uma pessoa que se rebela contra o que está pronto, contra o que está aí. E os adolescentes, na maioria, eles querem mudar as coisas, não aceitam as coisas da geração passada, porque são uma outra geração. Então dá o conflito de geração por causa dessa mudança. Uma geração segura, a outra geração quer fazer avançar muito rápido. Então, numa sociedade muito autoritária como a nossa, dá problema. Então, a questão da rebeldia é essa. E eu falo isso que é muito diferente de uma pessoa rebelde e sem educação. A rebeldia também para se trabalhar com ela na adolescência. O que não dá é para trabalhar com a falta de educação. Que é também, da primeira pergunta, um dos problemas, mais do que a rebeldia, eu acho que é a falta de educação. E que eu acho que aí também entra as professoras para a questão da educação, mas também tem a ver com a educação no lar, que também faz parte da sociedade, que é uma sociedade autoritária. Não sei se eu me fiz entender. Os problemas em casa, a fome e outros problemas podem afetar seu estudo na escola? É claro que afeta. Afeta e muito. A questão da fome afeta, porque vocês já estudaram isso em ciências, já viram em história. A questão, por exemplo, de alimentação, o quanto é importante para o desenvolvimento do cérebro, e não só do físico, como do cérebro, não é verdade? Então, se a fome, a falta de vitamina que influi na questão do intelecto, a questão social também é muito importante, porque na escola pública, que é a escola que vocês estudam, não tanto lá no Israel Pinheiro, que é mais frequentado por pessoas mais, filhos de professores da classe média. Mas quando eu atuava mais na periferia, como trabalhei mais na periferia, se bem que eu trabalhei também no Israel Pinheiro, você percebe a diferença de uma escola para outra, porque nas escolas mais de periferia, a questão da falta de emprego, os alunos que eu trabalhava no noturno, no período noturno, a falta de emprego, adolescentes desocupados. Aí entra a questão da droga, pessoas com mente desocupada, eu preciso do diabo, já dizia minha avó, né? E entra também a questão de casa, por exemplo, uma criança que está no ambiente familiar, onde falta arroz, falta feijão, o pai chega nervoso porque não dá conta de sustentar a família, a mãe está nervosa porque não tem comida para dar para os filhos, e essa criança vai para a escola, esse adolescente vai para a escola carregando toda aquela problemática de casa, e que não é só de casa, é um problema social. Então, tem tudo a ver com a questão então, um professor, para atuar bem dentro de sala de aula, olha só o quanto é difícil a missão de ser professor. Ele tem que compreender tudo isso, e ele não é nenhum herói, ele é um ser humano, e também faz parte da classe trabalhadora que está inserido nessa sociedade que a gente está discutindo, baixos salários, problemas familiares também. Então, o que acontece? Há todo um desencontro. Então, tem tudo a ver, e o professor tem que entender essas questões, mas os alunos também têm que, através de um estudo, de um questionamento da sociedade, também se fazer entender. Porque o conflito de gerações tem uma música que fala, né? Que você não entende, seus pais não se entendem, mas você também não entende seus pais. Então, isso tem tudo a ver, sim, com a questão da relação na sala de aula, com a sociedade, com a casa, com a educação de casa. Você tem uma boa relação com seus alunos? E eles têm uma boa relação com você? Ah, graças a Deus. Meus alunos, eu sei o nome de vários deles, encontro na rua até hoje, sei o nome de vários deles, porque o relacionamento que eu mantive com meus alunos, assim, nunca gostei de número, sabe? A primeira coisa que eu fazia dentro de sala de aula era sempre a primeira tarefa, era sobre os nomes, conhecer os alunos, colocar o nome deles e fazer eles falarem sobre eles mesmos para eu passar a conhecê-los. E tive um bom relacionamento, tive problemas. Por exemplo, ele se tornou um grande amigo meu, o nome dele é Jânio. Passei uma noite sem dormir por causa dele, porque ele me enfrentou dentro de sala de aula, né? Falou que ia me bater na rua, e depois eu consegui contornar a situação e ele se tornou um grande amigo meu. E foi exatamente com essa questão da outra pergunta da relação. Fiquei sabendo que o pai dele era um homem extremamente autoritário, violento, e que ele trouxe aquilo para dentro de sala de aula e que se refletiu com o problema de sala de aula.
Mas o relacionamento entre professor e aluno comigo sempre foi muito bom. Muito obrigada. Valeu, é com você, Lígia. Mas na verdade, o que é adolescência? É com você, professor Dudoim. Boa tarde. Meu nome é Dudoim. Dou aula para adolescentes de 13 a 16 anos. Hoje estou aqui para lhes dizer o que é adolescência. A adolescência começa na puberdade, que é quando a pessoa deixa de ser criança e passa a ser um pré-adolescente. Nesta fase, ocorrem as transformações do corpo, que no menino são o crescimento da barba, aparecimento de pelos nas axilas, nas pernas, no braço, no peito e na região pubis, que é em volta do pênis. O engrossamento da voz, passando por uma fase em que ela fica meio desafinada, ora mais fina, ora mais grossa. O alargamento dos ombros, que é conhecido também como cintura escapular. O estreitamento dos quadris, que é o mesmo que cintura pélvica. E nessa fase também ocorre a primeira ejaculação, que é a saída do sêmen. Sêmen é a saída do espermatozoide mais secreção. E as transformações no corpo da menina são o desenvolvimento dos seios, o alargamento do quadril, o aparecimento de pelos na região pubiana e nas axilas, e os ovários estimulados pela glândula hipófise. Hipófise, gente, é uma glândula interna, também conhecida como glândula pituitária, de funções múltiplas, situadas na base do cérebro. Pois é, a hipófise amadurece os ovos e ocorre na menina a primeira menstruação. Mas o que é a menstruação? Menstruação é um período de perdas sanguíneas que vai de 3 a 5 dias. E uma curiosidade sobre esse assunto: o homem produz 1000 espermatozoides por segundo e libera 300 milhões a cada ejaculação. Já a mulher nasce com seu estoque definido, 400 mil óvulos, e libera 1000 óvulos a cada menstruação. Mas a adolescência não é feita só de desenvolvimento do corpo, mas também de desenvolvimento da mente. Para que desenvolver a mente? Para que você crie um caráter para quando você for adulto. E por hoje é só, pessoal. Boa tarde. E agora, vamos falar um pouco sobre as drogas. Agora vamos falar sobre alguns tipos de drogas. Cocaína é uma substância pura extraída da planta da coca. No Brasil, ela é cultivada na região amazônica pelas tribos indígenas. A planta recebe o nome de E-coca, é também chamada de Epadu. O crack não é uma substância nova, havendo referências sobre eles na década de 70. A maconha atinge o seu pico máximo dentro de 20 a 30 minutos e desaparece dentro de 2 ou 3 horas. A maconha também é conhecida como marijuana. Agora que você já sabe mais um pouquinho sobre drogas, não cai nessa não, valeu? Que com o Kelson, ex-drogado, ele tem 21 anos e vai nos dar uma entrevista falando como era a vida de um drogado. Primeiramente, é feliz esse trabalho e esse pessoal está começando a querer se interessar por isso. Como eu disse para ele, é importante demais. É importante você que está nos assistindo, vendo esse trabalho, realmente abra o seu coração e tenha interesse por tudo que você vai escutar agora. Primeiramente, como ele disse, meu nome é Kelso, tenho 21 anos e sou um ex-dependente. Na vida de um dependente de drogas, teve série de fatores que me levaram a isso. Então vou explicar rapidinho como eu entrei nas drogas. Teve 3 fatores essenciais: a curiosidade, a obediência pelos meus pais que eu não tive e a má influência de amigos, entre aspas, E quem oferece drogas não é amigo, é colega. Então teve esses fatores que me levaram às drogas, que me marcou muito na minha vida. E acima de tudo, a desobediência, que eu não fui um filho, quando criança, eu não fui um filho obediente. Então eu quis ditar as minhas regras de como viver, e não respeitei pai, mãe, professoras. Então a desobediência esteve muito forte na minha vida antes de eu começar a usar droga. E como era a adolescência de um drogado? Olha, tudo na vida é etapas, tudo é processos. E quando a gente começa, antes de ter o primeiro contato com maconha, que foi o meu caso, foi a minha primeira droga, antes eu tive contato com cigarro, com cerveja,
E foi um processo assim, porque a droga é uma doença progressiva que só vai aumentando, ela é fatal, né, que ela mata mesmo. E no tempo o período que eu fiquei nas drogas, eu fiquei mais ou menos aproximadamente 4 anos, né, eu fui me afastando das coisas que me levavam a algo melhor. Como, por exemplo, eu fui me afastando dos meus amigos, verdadeiros amigos da igreja. Eu fui afastando da igreja que eu era coroinha e ajudava, né? Fui até para o seminário uma vez para, né, me formar como padre, não deu certo. Então, na dependência química, na vida de um drogado, tudo vai mudando. Na escola, fui piorando, né? Eu ia à escola para fazer bagunça, vamos dizer assim. Eu queria ser o bobo da escola, não só da sala, mas da escola toda. Na família eu comecei a mentir muito, né, ser mais agressivo com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Eu não respeitava eles, não só eles, mas, enfim, os colegas, na igreja, eu não respeitava ninguém. E foi trocando o dia pela noite, né? Então, a vida de um dependente químico vai mudando completamente. No sentido de falar, de vestir, né, de se relacionar com as pessoas, né? Vai ficando agressivo, como eu falei, vai roubando, vai começando a roubar. Então esse processo, em vez de subir, vai descendo, vamos dizer assim, um poço, né? Eu fui cavando um poço, e depois de 2 anos que eu estava já no uso, a minha mãe e meus parentes descobriram que eu estava usando drogas, né? E aí foi piorando as coisas. Eu comecei a ditar as minhas regras, eu queria ser o certinho de tudo, né, que não dava muito certo. Eu queria ser o dono na minha vida. Então, a pessoa quando está no uso, ela pensa que ela é dona do seu próprio nariz. E muitas vezes eu falei assim, eu paro a hora que eu quero. Não, eu não tenho problema com droga. Então isso aí, quando as pessoas, por exemplo, vocês que estão mexendo, estão trabalhando, né, nesse trabalho, se vocês encontrar hoje uma pessoa que está no uso da droga e começar a conversar com ela, a primeira coisa que ela vai fazer é o seguinte: eu não tenho problema com a droga, eu paro na hora que eu quero. Então essa atitude eu tive, não foi uma vez, foi várias vezes. Então a pessoa não admite, sabe? Isso é uma realidade muito forte. Ela não admite que é dependente químico, né? Que usa, enfim, maconha, cocaína, etc. Cerveja, um cigarro, né? O tabaco que vem de esquina em esquina. Então vai tendo uma transformação, vai surgindo uma transformação que eu não percebia. Eu estava afastando de tudo, sabe? De mim mesmo, até como pessoa. Eu estava afastando de mim mesmo. Eu estava deixando a droga reinar na minha vida, né? Então, vai havendo uma modificação. Quando você vê, você já está lá no fundo do poço e é difícil voltar atrás. Com quantos anos você começou a usar droga? Eu comecei com 11 anos aproximadamente. Eu comecei assim, como disse, mudar as atitudes, começar em festas, que é muito perigoso esse negócio de festa durante o final de semana. E foi nas simples coisas que me levaram até o primeiro cigarro da maconha. Comecei com 11 anos. Qual foi a reação dos seus pais? Com 2 anos, eles descobriram, né? Minha mãe, as vizinhas, os parentes, avisavam minha mãe que já estava havendo uma modificação em mim, né? Era nítido, sabe? O jeito de falar e tal. E quando a minha mãe, pela primeira vez, pegou, né, a droga que achou comigo, ela quase desmaiou, sabe? Foi uma decepção total. Você que é mãe, você que tem filhos, pega o seu filho com a droga, a sensação não é muito boa. É bem desagradável, é um corte que dá no coração, sabe? Que arranca sangue mesmo. E foi assim com a minha mãe. Minha mãe pegou e sentiu muito. Depois de 2 anos que eu estava no uso. Então foi uma coisa assim, que me marcou muito também, sabe? Quando ela pegou a droga, descobriu, eu vi a reação dela, me marcou muito, mas eu, como eu não tinha, sabe, não queria
sair dela, da droga, eu não dei muita importância também. Mas na hora eu senti muito a reação da minha mãe. E o que seus verdadeiros amigos fizeram, pensaram sobre a droga? Bom, os verdadeiros amigos que eu tive antes do uso da droga, pode parecer que eles afastaram de mim, mas não, foi o contrário. Eu me afastei deles. Eu não quis viver como nós, antes da droga, eu estava vivendo. Quer dizer, eu me afastei completamente deles. Aquelas pessoas que realmente assim, eram amigos, que houve aquela separação, eles continuaram, Kelso, para com isso aí não é caminho e tal, mas eu não queria, eu não queria saber de nada. No meu mundo, naquele momento, era viver aquele momento de aventura, que na verdade é uma aventura assim, quase sem volta. Então aqueles verdadeiros amigos, eles tentaram ajudar, mas a pessoa que usa droga, que está no uso da droga, primeiramente, 99% depende dela. Eu acho que o querer é nosso e o poder é de Deus. Então o nosso querer é muito importante, porque quando você quer, Deus transforma a sua vida. Então quando eu quis ajuda, a mudança veio. Então esses amigos que continuaram fiéis, eles ajudaram e hoje nós somos mais que amigos ainda, somos irmãos. Eles continuaram, viram que o Kelso passou pelo esse problema todo e depois de 4 anos sem o uso da droga, que hoje eu estou, vai para 5 anos, hoje ele sabe ver a modificação. Então isso é interessante. E você, quando usava a droga, procurou alguma religião? Procurei. Olha, sem a espiritualidade não há recuperação. E quando eu fui para a Fazendinha, em Uberlândia, foi dia 2 de janeiro de 95, que eu fui no tratamento lá, passei 9 meses, um período de transformação, de renascimento, que lá eu nasci de novo. Lá são um tripé, trabalhamos com um tripé. A disciplina, a largoterapia, que é trabalho, vários trabalhos que a gente que desenvolve lá, e o principal, a espiritualidade. Antes de usar droga, como disse, eu católico, apostólico romano, desde neném, minha mãe super religiosa, e isso me ajudou muito, foi um fator muito importante, porque minha mãe sempre teve fé, sabe, não perdeu a fé. E antes da droga eu participava de coral. Obrigado, Kelson, pela entrevista que você nos deu. Foi bem, assinei o contrato com o japonês, a empresa está indo bem. Filho, você não come. Ai, mãe, me deixa. Onde a senhorita pensa que vai? Ô, meu pai, foi que algum problema? Tem um problema com a senhora. Você não está mais conversando nem comigo, nem com a sua mãe? O que é que está acontecendo? Simplesmente eu não sou mais aquela criança que você manda e eu apenas obedeço. Você não manda mais em mim. Ah, senhorita está muito enganada. Você pode ter 50, 60 anos, mas se morar aqui e depender de mim, eu ainda mando você. Vai que eu faço você deixar subir calada. Calma. Deixa pra frente. I'm back. Tá, pode ir. Ai, meus pais não me compreendem. Por mais que eu tente, eles não me compreendem. Que isso? I can't. Não. Nossa, mas que climinha ruim nessa casa. Ai, meus pais não me compreendem. Por mais que eu tente, eles não me compreendem. Você nunca pensou em fugir? Fugir? Mas fugir pra onde? Meu pai tem um apartamento em Santos. Podemos ir pra lá e deixar os velhos esfriarem a cabeça. É mesmo? Yeah. Você passa na loja e pega o seu dinheiro. Eu pego o meu lá e a gente se vira. Vai pra lá e pronto. Mas o que eu vou dizer pros meus pais? A gente inventa qualquer coisa, eles são fáceis de enganar. Você já falou pra aquele seu namoradinho bobo que você vai? Lógico que eu vou falar, mas quando ele falar, ele vai falar que vai junto. Vai, do jeito que ele é. Lógico. Ele já deve falar, né? Mas ele me ama, é lógico que ele vai. Aquele menino? Tá, Lógico que ele vai. Você quer bater uma aposta comigo? Quero. Eu aposto a minha roupa melhor que tiver. E eu aposto o meu sapato que meu pai comprou na França. Tá legal. Hoje às 6h30 a gente vai sair.
Se esse seu namoradinho babaquinha não for, você vai ver aquele magrelo. Você faz pra ver. Olhar, né, gente? Eu gostaria de falar com a Kathleen. Ah, entra. Ai, meu Deus. Nossa, lógico que ele tá. Ele me ama. Ai, acende. Menino, tem visita. Ai, quem será? Oi! Oi, Bem, tudo certo. a gente fez uma aposta e a gente tava pensando em fugir pra Santos, no apartamento que meu pai tem. Você topa ou não? Lógico que ele topa, ele me ama. Olha, eu não vou poder, eu tenho que sair com a galera. Quê? Pô, você não tem nem tempo pra mim? Ah, a partir de hoje tá tudo acabado. Vai embora agora! Olha, eu não preciso de você, tem outros melhores no meu pé. Vai descer agora! Que droga! Viu? Agora, eu ganhei a aposta. E agora a gente vai ir buscar o dinheiro e vamos fugir logo, porque eu já não... Ah, não consigo me concentrar. A Kathleen ainda tô estranha, tô sem educação. Será que as amigas não influenciam? Talvez. Mas o que a gente pode fazer pra corrigir isso? Talvez mandar ela num colégio interno na Suíça. Ou talvez uma boa surra resolva melhor ainda. Pai, nós vamos lá pro shopping. Ei, espera aí, Oi. Tudo bem. Deixa eu papel. Quem será? A gente tava pensando, e agora, assim, e fazer uma visitinha, né? Levar, assim, umas roupinhas nos carentes, sabe? Porque Gostei. caridade. Ô, mas peraí, onde é que é? Fazer caridade. Pode ir de novo. Quem será? Alô? Seu Rubens, tudo bem? A Karina mais a Kathleen, elas estão aí? Elas estão daqui dizendo que iam fazer caridade, depois iam pra casa do senhor e iam dormir aí. Não chegaram? Não aconteceu nada não. Elas devem ter passado em alguma festa, do jeito que essas duas são. Não importa não, tá? Tchau. Acho melhor ligar pra agência de detetives. Melhor? Alô? É da agência de detetives? Eu queria contratar um detetive pra achar Kathleen Albuquerque. Tem 15 anos. Uma mulher fisicamente. Cabelos lisos, na altura do ombro. Nariz meio de bolão assim. Lábios carnudos. Ela é magra, mas tem um barrigão. Só disso você precisa? Então tá. A cor dos olhos? Deixa eu ver. São um pouquinho azuis, mas são mais castanhos. Então tá, tchau. Ô, Vaquinha. Quem será essa hora, hein? Até que enfim a senhorita voltou, né? Desculpa. E a senhorita volta logo pra sua casa, que seu pai tá morrendo de preocupação. Vê se isso é coisa de se fazer. Mas desculpa. Isso que eu fiz. Desculpa, é porque eu tenho vários problemas, sempre diálogo. Olha, é difícil conversar com os pais, é tão difícil. Você não conversa porque você não quer. Ai, pai, desculpa. Quantas vezes você quer que eu te desculpe? Quer que eu te peça de joelho assim, ó, beijo seus pés? Não precisa. Você está desculpada. Ai, que amor. Discutindo sobre dificuldades adolescentes, sobre drogas, puberdade, problemas que enfrentam o professor ao dar aula e discutimos sobre a diferença da adolescência do passado para a da atualidade. Com esse trabalho aprendemos a dar valor no amor e no diálogo que os pais lhe dão, pois é com este que você aprende a enfrentar os problemas que você encontra em sua vida. E por hoje é só. Boa tarde.